edição 2.9 com João Paulo Alcaçar. A Direção-Geral de Saúde recomenda a antecipação da primeira dose da vacina contra o sarampo. A jornalista Cristina Lamer confirmou esta manhã que, perante o novo surto da doença na Europa, foi proposta uma medida cautelar a ser concretizada já no próximo mês. Já a partir de 1 de janeiro, a Direção-Geral de Saúde quer que as crianças sejam vacinadas contra o sarampo aos 12 meses de vida, em vez dos atuais 15 meses. A Subdiretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, enumera 3 razões para esta antecipação. Havendo uma razão científica, havendo surtos na Europa e sendo o primeiro ano de vida tão importante em termos de seguimento da criança e de vacinação, nós propusemos para o Sr. Ministro, ao Ministério da Saúde, que aprovasse a antecipação da primeira dose do sarampo para os 12 meses. Graça Freitas acredita que a resposta do Ministério da Saúde só pode ser positiva, até porque existe nesta altura um surto de sarampo na Europa. Este ano, até outubro, foram registados 26 mil casos em 36 países europeus. Mais de metade destes casos aconteceram em França. Quase 7.300 doentes tiveram de ser internados, 9 acabaram por morrer. Até agora, Portugal tem escapado este surto, teve 2 casos este ano, os 2 chegaram da Europa, por isso Graça Freitas deixa o alerta. Portugal, neste momento, felizmente, é dos poucos países que não têm, de facto, surtos, mas não estamos livres de ter, ou seja, é muito fácil vir de Espanha, vir de França, vir de um país aqui perto, mas nós estamos rodeados de sarampo neste momento. A Direção-Geral de Saúde renova o apelo à vacinação, sobretudo para quem vai viajar, para os países com o surto e para os profissionais de saúde. Notícia pesquisada pela jornalista Cristina Laimé. 2 escolas portuguesas para executivos voltam a dar nas vistas ao subirem muitas posições na lista anual do Financial Times. A Escola de Negócios da Católica ocupa agora o 33º lugar. No ano passado surgiu na posição 62. Já a Faculdade de Economia da Universidade Nova pula do lugar 79 para o 39. O diretor desta faculdade, de uma universidade pública, José Ferreira Machado, mostra-se orgulhoso com a distinção e diz à TSF que é o resultado de muito trabalho. Para uma escola que é uma escola pública, num ambiente de tanta dificuldade que rodeia a universidade pública, é um motivo de grande orgulho e de nós dizermos que um trabalho que já dura há 15, 20 anos, começa a ser coroado de êxito. O segredo é, em primeiro lugar, estabelecer objetivos ambiciosos, acreditar em nós próprios, acreditar neles e persistência. Trabalhar muito, 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 não aceitar compromissos com a qualidade e ter sempre os olhos no objetivo da projeção internacional. O principal responsável da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa nota que 30% dos alunos que frequentam mestrados são estrangeiros. José Ferreira Machado considera que a boa imagem da escola ajuda a reter talentos nacionais e internacionais. Temos cerca de 2.000 alunos nos mestrados, 30% deles são estrangeiros. Não estudantes de intercâmbio, pessoas que vêm estudar para cá, pagando as suas propinas. Eu penso que, desse ponto de vista, estes rankings são muito importantes, porque vão aumentar imenso a nossa capacidade de não só reter os melhores talentos nacionais, mas como atrair talento estrangeiro. O futuro vai ter com muitas dificuldades, porque as restrições que são colocadas às melhores escolas do setor público são enormíssimas, mas nós vamos continuar a acreditar e vamos continuar a confiar. Declarações do diretor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, ouvido esta manhã pela jornalista Ruth Fonseca. Esta faculdade ocupa o lugar 39 no ranking Financial Times de escolas para executivos e um pouco mais acima está a Católica, no lugar 33. Fátima Barros, diretora da Escola de Formação de Executivos desta universidade privada, disse à TSF que ficou surpreendida, embora já contasse com uma subida, não contava com uma subida tão expressiva. O ranking de formação para executivos do Financial Times é um dos indicadores internacionais que revela a qualidade das escolas de negócios e, no caso da Católica, a recessão ainda não se sente. A Católica Lisbona este ano, em 2011, viveu o melhor ano de sempre. Nós este ano vamos fechar o ano com os melhores resultados na formação de executivos, em que vamos ultrapassar pela primeira vez os 7 milhões de euros de faturação. É o ano em que tivemos o maior número de alunos estrangeiros
exigem alunos sem experiência profissional, portanto, chamados mestrados de Bolonha, têm 30% de alunos internacionais inscritos no programa. Estes alunos representam 20 nacionalidades diferentes. O quadro na Escola de Negócios da Católica, que juntamente com a Faculdade de Economia da Universidade Nova tem razões para festejar subidas significativas no ranking do jornal Financial Times. 9 horas, 7 minutos, são 8 e 7 nos Açores. Quem pediu ajuda ao Estado continua à espera. Foi há um ano que a zona centro do país foi varrida por aquele que o Instituto de Meteorologia considera ter sido o maior tornado de que há memória em Portugal. Certamente, muitas casas destelhadas, muita destruição. Perante centenas de casas afetadas, o governo de então prometeu ajuda e 50 famílias de Ferreira do Zezer resolveram aproveitar, levantaram o braço, mas até agora nada. O Presidente da Câmara, Jacinto Lopes, disse à TSF que continua a acreditar que a ajuda pedida vai chegar, ainda que não tenha nenhuma indicação concreta. Das 42 pessoas, até hoje, apesar das investícias todas que a Câmara tem feito, ainda ninguém foi contemplado, nem sabemos quando. Acreditamos que irão ser, só não sabemos quando, porque temos indicações que outros tornados ou outros fenómenos de há alguns anos atrás ainda estão por resolver, portanto, acreditamos que irão ser, só não sabemos até quando. Junto ao Governo Civil, já não sabem também dizer mais nada, porque o processo foi validado e depois foi remetido para o Poder Central. No Poder Central, a resposta é não sabemos quando. Declarações do Presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, Jacinto Lopes. A Câmara da Sertã também confirmou à TSF que não chegou nenhuma ajuda do Estado Central. A TSF já contatou o gabinete do Ministro da Administração Interna e aguarda uma resposta a um pedido de esclarecimento sobre esta matéria. Alberto João Jardim diz esperar que o Primeiro-Ministro cumpra a palavra dada sobre a continuação da Zona Franca da Madeira. O fim dos benefícios está previsto no orçamento, mas Jardim diz que Passos prometeu aos deputados eleitos pela região que a Zona Franca ia para a frente. O Primeiro-Ministro disse aos deputados do PSD e aos deputados do CDS que a Zona Franca ia para a frente. Perante este compromisso, os deputados tiveram aquele voto. Agora, compete ao Primeiro-Ministro cumprir a sua palavra. Portanto, da nossa parte, que estamos a negociar com a República, tivemos mais um gesto de boa vontade. Acreditamos na palavra que nos deu. Agora, a história não parou com este Orçamento de Estado. Se a palavra do Primeiro-Ministro não for honrada, obviamente, contra será tudo da Madeira. Declarações de Jardim, na noite passada, registradas pela SIC Notícias. A TSF está a tentar, ainda sem sucesso, o contacto com o gabinete do Primeiro-Ministro para clarificar este assunto, o âmbito de uma alegada promessa feita por Passos Coelho aos deputados, da maioria eleitos pela região autónoma da Madeira. Eles apresentaram, na semana passada, uma proposta que previa o prolongamento dos benefícios fiscais da Zona Franca da Madeira para além deste ano. Essa proposta foi chumbada por todos os partidos, mas Jardim vem dizer, como escutámos, que espera que agora que o Primeiro-Ministro cumpra a palavra dada. A Câmara de Solicitadores diz que estão a ultimar com o Governo as medidas a tomar para prevenir tentações criminosas dos agentes de penhoras. O resultado das negociações deve ser oficializado dentro de dias, foi o que disse à TSF José Carlos Rezende, presidente do organismo que representa aqueles profissionais. Estamos, em conjunto com o Ministério da Justiça, a fazer uma alteração muito grande no sistema informático, de forma a que os agentes de execução, no futuro, tenham de fazer pagamentos com referências e recebimentos com referência aos processos. Esses movimentos de dinheiro sejam imediatamente verificados no tribunal, no processo, ou pelos executantes, ou pelos executados que estejam já têm mandatário no processo, e ao mesmo tempo que os pagamentos sejam circunscritos ao nível do execuente ou àqueles que sejam autorizados pelo tribunal. Estamos à espera e deve estar a sair nos próximos dias uma portaria do Ministério da Justiça que vai permitir isso mesmo, portanto, essa alteração no sistema e que é uma grande forma de evitar que haja repetição destas situações. Declarações do Presidente da Câmara de Solicitadores. Esta manhã o Diário de Notícias conta que no último ano quase quadruplicaram as queixas contra os agentes das penhoras. No entanto, apenas uma minoria das queixas diz respeito a desvio de dinheiro que devia ser entregue a credores. A Bolsa de Milão abriu esta manhã a negociar em alta, com o índice
índice a subir mais de 2%, as medidas de austeridade e as lágrimas da Ministra do Trabalho não parecem ter inquietado os investidores. Se ainda não viu as imagens que estão a correr o mundo, posso dar-lhe uma ideia. A noite passada, ao apresentar as medidas de austeridade decididas pelo Governo, Elsa Fornero, assim se chama a Ministra, não conseguiu dizer a palavra sacrifícios. A voz embargou-se-lhe e as lágrimas assomaram-lhe aos olhos. A Ministra explicava aos jornalistas como tinha sido difícil psicologicamente desenhar um conjunto de medidas que vão obrigar os italianos a apertar o cinto. Allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere Aqui a Ministra contrai o rosto, leva a mão à boca, saltam os flashes das fotografias e avança Mario Monti. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. O Primeiro-Ministro completando a frase, dizendo ele próprio a palavra sacrifício, explicando depois o essencial das medidas. O aumento da idade da reforma é uma das principais decisões de um pacote que inclui mais impostos e promete guerra à evasão fiscal. Numa medida simbólica, o ex-comissário europeu anunciou que vai prescindir do salário de Primeiro-Ministro. Uma Ministra do Trabalho que chora em público, no momento em que detalha o aperto do cinto, não é, convenhamos, muito habitual. Talvez o perfil, sobretudo técnico e muito pouco político, possa dar-nos pistas para entender o sucedido num domingo. Elsa Fornero foi uma escolha óbvia para ocupar a pasta da Segurança Social do chamado Governo Técnico Italiano pós-Berlusconi. 57 anos, professora universitária na Universidade de Turim, tem trabalhado para a principal confederação patronal italiana, para as instituições europeias e para o governo italiano sobre a sustentabilidade do sistema de pensões. A professora Fornero desenhou há 10 anos um conjunto de opções para mudar o sistema de pensões e uma outra sobre o travão do endividamento público. Agora pode passar à ação e quando anunciou as mudanças drásticas chorou e a voz ficou embargada. No país que viveu nas últimas 2 décadas habituado a golpes de teatro de Berlusconi, logo se disse que tudo não passava de uma encenação. Mas as segundas leituras hoje, nos jornais italianos, dão um tom de seriedade ao acontecimento. Elsa Fornero integrava até à entrada no Executivo o Conselho de Administração do segundo maior banco italiano, o Intesa San Paolo, de onde saiu também o número 2 do Governo para a pasta do Desenvolvimento Económico. As imagens da Ministra com a voz embargada, lágrimas nos olhos, estão a correr o mundo. Pode encontrá-las já no site da TSF na internet. Das notícias da manhã, reter ainda uma ação da Greenpeace em França. O governo francês quer saber como é que foi possível aos ativistas deste movimento ambientalista entrarem dentro de uma central nuclear nos arredores de Paris. As investigações devem levar a uma mudança das regras de segurança, garantias já dadas por uma fonte da presidência e pelo Ministro da Indústria. 8 ativistas do Greenpeace entraram no perímetro de uma central nuclear em Nogent-sur-Seine, a uma centena de quilómetros de Paris. A polícia confirma que deteve alguns dos invasores. Os ativistas reclamam ter subido a uma das chaminés dos reatores e mostrado uma faixa com a mensagem "O nuclear seguro não existe". Noutras 2 centrais, no sul de França, a polícia confirma que houve tentativas de intrusão, mas sem sucesso. Os ativistas estenderam faixas idênticas relativas à falta de segurança das centrais. 9h15 nesta manhã da segunda-feira, voltamos aos temas que estão em destaque. João Paulo Alcazar. Perante um novo surto de sarampo na Europa, a Direção-Geral de Saúde propõe a antecipação da primeira dose da vacina. Uma ideia para concretizar, é o que sugere a Direção-Geral de Saúde ao Ministro, para concretizar já no início do próximo ano, dentro de um mês. Jardim desafia Passos Coelho a honrar a palavra sobre a Zona Franca, em causa a continuação dos benefícios fiscais que a proposta do orçamento suspende. Marcas desta manhã, daqui a pouco o trânsito, também o Tudo de Ensaio com Bruno Gara.